Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi a semana? Espero que tenha sido uma semana muito produtiva. Espero que vocês tenham se encontrado, né? Ou presencialmente ou virtualmente. Os grupos, né, estejam aí desenvolvendo aí um bom trabalho, que as ideias estejam fluindo, né? Para que tenhamos aí, né, em breve resultados muito bacanas desses projetos pedagógicos que vocês estão desenvolvendo, né? E certamente teremos maravilhosos resultados, porque né, a gente já está acompanhando alguns grupos já estão entrando em contato, a gente faz ali uma orientação e a gente está vendo que tem projeto muito bacana aí que está acontecendo, que está sendo desenvolvido e que certamente, né, vão gerar frutos maravilhosos. Para você que ainda não tem grupo, que ainda não resolveu sua vida, é, é urgente. Você já precisa já era para ter resolvido isso. Então, se você não tem um grupo, faça de tudo para arrumar um grupo, né? Porque senão, né, o que pode acontecer é uma reprovação na disciplina, né? Porque a atividade é em grupo, né? Várias atividades nós já desenvolvemos em grupo. Nós já estamos indo aí para a nossa sexta aula, né? Então, é um mês e meio já de disciplina. Então, você já é um tempo mais do que suficiente para que os grupos se formem, né? E que desenvolvam aí o trabalho, tanto que vários grupos já estão desenvolvendo aí ótimos trabalhos, tá bom? Então, se, né, acho que já não tem mais ninguém nessa situação, mas se tiver, já passou da hora de você resolver sua vida, de achar um grupo, né, e que você consiga contribuir ali com as atividades desse grupo, tá bom? Então, é isso, tá? Como eu falei, nós estamos hoje no nosso sexto encontro, né? Da disciplina de projetos integrador de práticas educativas, né? E hoje o tema da aula é identificação de necessidade no mundo escolar e as suas relações com a comunidade. Nós vamos falar de um projeto inovador, né? Vamos falar de um projeto que nasce de um incômodo, né, com um modelo escolar, né? E que eu acho que, quando eu li, eu fiquei muito impactado, achei muito bacana a ideia, achei que faz muito sentido. E aí eu resolvi trazer esse projeto para vocês pensarem diferente e ver como pode ser útil na perspectiva, na construção do projeto de vocês, tá bom? E o texto que vai guiar a nossa discussão chama-se Projeto Âncora, né? A Gênese das Novas Construções Sociais da Aprendizagem, que foi ali escrito pelo professor José Pacheco, tá bom? E é um texto, né, um pouco autobiográfico, né? Um pouco, enfim, né, pessoal, onde ele vai trazendo as experiências, tanto teóricas, metodológicas, quanto as experiências dos seus incômodos pessoais com modelos de educação dos quais ele não se sentia representado, tá? Então, se a gente pensar, o projeto Âncora, né, ele foi criado, quando vocês lerem o texto, vocês vão ver, ele foi criado no interior de São Paulo, na cidade de Cotia, e constitui ali uma experiência de educacional inovadora, né, que pretende romper com a ideia tradicional de escola. Como é que vai ser isso, professor? Não existe aulas, turmas ou séries, mas sim espaços de aprendizagem que são polivalentes, onde os alunos vão circulando livremente, organizando seus próprios planos de estudo com o apoio dos professores tutores. Então vejam que tem tudo a ver com a nossa disciplina, né? Ideias como essa, né? Então, se você for pensar, quando você for ler o texto, você vai ver que a proposta, desculpa, ela é fundamentada na ideia de que as escolas são seres vivos, são as pessoas que fazem a escola, e não o prédio em si, somos nós que damos significados àquilo, né? E que a educação deve ser vivida assim, então, como uma comunidade de aprendizagem, né? E aí, né, nesse ambiente, tanto as crianças quanto os professores, eles vão compartilhando ali as responsabilidades, as decisões, projetos, assim vai sendo estimulado nas crianças o sentimento e a habilidade, né, de autonomia, solidariedade e participação democrática, né? Então você vai ver que tudo é diferente.
né? É uma proposta, de fato, educacional diferente que acontece aqui, no Brasil, no interior de São Paulo, certo? Como acontecem outras também que a gente vai ver durante a disciplina, tá? Mas você vai pensar que o tempo ele é organizado de forma diferente, não tem aqueles 50 minutos de hora-aula que a gente está acostumado, né? E vai ser privilegiado ali a pesquisa, o trabalho em grupo, né? Por isso que a gente está sempre reforçando aqui do trabalho em grupo, né? Assembleias escolares, dispositivos pedagógicos que sejam criativos, né? Como eles falam lá, caixinha de segredos, ou os grupos de responsabilidade, e a avaliação ela é sempre formativa e contínua, né? Sempre quando o aluno está ali preparado e está disposto, né, a demonstrar ali seus avanços diariamente, né? E aí a ideia ela é inspirado ali, né? Tem a sua fonte teórica, né, em Frenet e Dio, né? E o projeto Âncora, né, mostra essa possibilidade de uma escola que seja mais humana, inclusiva e que tenha ali uma conexão real com a comunidade, né? Não estou dizendo aqui que vocês precisam fundar uma nova escola, não estou dizendo aqui que vocês precisam, né, fazer isso principalmente do projeto pedagógico, né, como estamos trabalhando, mas sim trazer coisas que estão sendo feitas, que muitas vezes a gente desconhece, mas que estão sendo feitas. E se estão sendo feitas, elas são possíveis de ser feitas. Basta a gente começar a pensar esse modelo educativo de uma forma diferente, né? E aí, a partir disso, a gente constrói coisas diferentes, tá bom? Então, né, o texto de hoje é o projeto Âncora, a gênese das construções sociais de aprendizagem, do professor José Pacheco, tá bom? Já dei ali um pouco, né, um spoiler, né, do que é que o professor José Pacheco fala, mas agora a gente vai destrinchando aqui parte a parte do texto, tá bom? De onde nasce isso, né? Há um contexto, né, em que o professor Pacheco ele aponta, né, que muitas das reformas escolares que a gente teve aí no século XX, século XXI, fracassaram em tentar responder às transformações sociais, tecnológicas e culturais. E é um assunto que a gente já vem desenvolvendo aqui, né? Que muitas vezes a gente tem um modelo de escola que não está mais adequado ao século XXI, não está mais adequado às redes sociais, não está mais adequado à internet, né? A toda essa forma de comunicar-se que nós, seres humanos, mudamos, e mudamos muito, né? E isso faz com que nossas relações mudem também. E a escola é também isso, né? Um campo de relações sociais, né? E aí ele vai falar que existem dois erros, né, que fizeram com que essas reformas fracassassem. Primeiro, o erro de diagnóstico, né, que é só ver a crise como uma falta de eficácia dos meios, né, quando na verdade é uma crise legítima do modelo de escola, né, que é isso que ele defende. E um erro de metodologia, né? Quando mudanças são impostas de cima para baixo, sem diálogo com a comunidade e com os atores locais, com nós, por exemplo, professores. Isso é algo que a gente vê muito nas questões, né, quando se trabalha na educação, né? Então a gente vê que além de ser um problema não só um problema de técnica, de formação, mas é um problema do campo político e cultural também e que mudanças reais elas só vão acontecer a partir da escola e não exatamente de uma secretaria da educação, do MEC e tal. Porque a escola é um organismo vivo e que só a escola ela entende ali as suas necessidades, as suas realidades, tá bom? E aí, o projeto Râncula, ele parte de uma ruptura, né? A ideia é romper com um modelo de escola tradicional. Então, por isso, não há turmas, não há séries ou aulas. Os espaços são polivalentes, com ênfase no trabalho de pesquisa, assembleia e projetos coletivos. A relação pedagógica ela é horizontal, horizonte, assim, ó, não tem hierarquia, não é verticalizada de cima para baixo, né? Organizada por equipe de professores que acolhem os alunos. Então, a arquitetura, ela também, veja, quando eu falo de arquitetura, é a própria estrutura física da escola, tá? A arquitetura, ela é concebida, né, a partir das possibilidades de um espaço que seja utilizado de forma múltipla e que esse espaço ele favoreça a interação social daqueles sujeitos que estão ali, né? Então, se a gente pensar direitinho, toda a união desses fatores faz com que seja desconstruída os pilares
da escola moderna, né? Da educação moderna, que são turmas seriadas e homogêneas, né? Divididas ali por currículos e por idade, né? O tempo fixo, ali 50 minutos, né, da hora-aula, o espaço fragmentado, porque cada turma fica dentro da sua sala compartimentalizada, e um currículo patronizado, né? O currículo é formado ali diante da necessidade dos alunos. Então, veja que coisa, né? Parece uma ideia maluca, mas funciona. E não é a única, vamos dizer assim, experiência que nós vamos conhecer. Tá? Aí existem outras e outras que vão aparecer aqui durante o nosso processo da disciplina, tá bom? Então vejam como é possível pensar diferente e não só pensar, construir diferente, que é muito do que a gente vem discutindo da aprendizagem baseada em problemas. O autor, o Pacheco, ele verificou o problema, ficou inconformado com esse problema e pensou soluções, porque a gente hoje aqui está discutindo em 2025 esse modelo, mas esse modelo ele nasceu da cabeça dele há muito tempo, não é de uma hora para outra. As coisas elas vão tendo o seu processo, o seu amadurecimento também, certo? Então, os projetos que vocês estão construindo, eles também vão passar por isso, por um processo de aprendizado, pelo amadurecimento, vão errar, porque errar faz parte do processo, o erro não é um empecilho, o erro é uma etapa do processo e faz parte, né? Então a gente tem que enxergar o erro dessa forma, tá bom? E aí a gente vai vendo que o projeto Âncora, ele é baseado também nessa autonomia, na solidariedade e na praxis. O que é a praxis? É a teoria colocada em prática, é a atitude, né? Então vamos ver que o projeto Âncora, ele valoriza a autonomia dos estudantes, né, que é construída progressivamente a partir do autoplanejamento e avaliação compartilhada, a solidariedade, que é estimulada pelo trabalho em grupos e grupos heterogêneos que têm diferentes idades, ritmos e necessidades diferentes. E também pela praxis pedagógica transformadora, porque a praxis é uma teoria colocada em prática com o objetivo de transformar, com o objetivo de fundamentar uma outra prática, certo? Que aí vai unir a reflexão, a ação cotidiana em sintonia com os valores democráticos. Então, ao contrário de uma retórica, né, frequentemente tratada nesse sistema educacional que a gente pensa aqui, né, o autor ele traz a ideia de autonomia, que essa autonomia ela é exercida e construída no cotidiano da escola, dentro daquela comunidade. Então não é algo que só está ali bonitinho para ficar no currículo, não, é algo que é vivenciado naquele espaço, é estimulado naquele espaço, a partir das atividades que são feitas ali, né? Os dispositivos pedagógicos e a cultura escolar. Então, a inovação do projeto Âncora não é uma ausência de organização, muito pelo contrário, é uma construção de uma organização diferente, de uma estrutura diferente, né? Porque você vai ter lá, né, quando vocês lerem o texto, vocês vão ver os planos individuais e quinzenais, que eles são negociados entre alunos e professores e são avaliados ao final de cada ciclo. Você vai ter as assembleias escolares e debates, que faz ali com que haja uma gestão democrática dos conflitos e decisões. É algo que a gente já vem discutindo, né? A escola é um ambiente de conflito, porque você vai ter muitas pessoas ali com muitos interesses, então é natural que esses conflitos aconteçam e cabe a nós essa gestão desses conflitos. Você vai ter ali a dinâmica da caixinha dos segredos, que é um dispositivo para confidencialidade e fortalecer vínculos afetivos, né? Grupos de responsabilidade, que são a planilha da gestão coletiva do espaço, o cuidado com o espaço, né? E aí esses mecanismos juntos, eles demonstram ali o exercício da liberdade, mas não é uma liberdade absoluta. Essa liberdade ela vai estar sempre ligada a uma estrutura, né? Onde se equilibra a autonomia, a responsabilidade e o cuidado com aquele ambiente, né? Então a gente vai percebendo, né, a complexidade disso. Não é bagunça, né? Não é uma desorganização, é justamente uma outra forma de se organizar que muitas vezes nós não estamos acostumados, né? Porque nós não vivenciamos isso.
E é por isso que a gente está aqui aprendendo, né? Quais são as teorias que fundamentam o projeto Âncora, né? Ele adota, né, princípios construtivistas e socio-interacionistas, né, que vocês já devem ter visto aí em outras disciplinas, onde aprender fazendo, né, o cultura maker, que a gente já discutiu um pouco sobre isso, vai discutir mais ainda também. Pesquisar, descobrir. O conhecimento escolar ele deve estar dialogado com o senso comum da criança, porque ela é a partir daquilo que, desse senso comum, que a gente consegue construir conhecimento científico dentro com o ser humano em geral, né? A aprendizagem ela é significativa quando a gente consegue conectar cognição, afetividade e motivação, né? E aí, repetindo, a avaliação ela é de forma contínua, né, e formativa, né, ocorrendo quando o aluno se sente preparado para ser avaliado. Então, a gente pensa que é uma perspectiva completamente diferente, de uma educação humanizadora, né, trocando ali o foco da transmissão, em vez de ser uma transmissão do conhecimento, para uma construção ativa desse conhecimento, certo? Agora, obviamente, nem tudo é perfeito. Existem limites e não tem problema de existir limites, né? Os limites eles não são impeditivos, eles são pontos de reflexão que podem ser reconhecidos, né? Então a gente pensar que a experiência ela pode ser mitificada e não replicável, desculpa, em outros contextos sem que haja adaptações, é óbvio, porque funciona lá para aquela comunidade da forma que aquela comunidade resolveu se organizar. Mas pode ser que não funcione em outros lugares, né? Faz parte, né? Aquela maneira não funciona, mas pode se construir outras maneiras, né? Ainda não alcança plenamente a inclusão, embora caminhe nessa direção, mas aí a gente pergunta, e qual modelo consegue alcançar plenamente a inclusão? O modelo que nós replicamos, ele alcança a inclusão? A gente discutiu muito sobre isso, né, na disciplina do semestre passado, em Fundamentos e Métodos da Educação Especial, né, que a gente está muito longe de uma educação inclusiva no geral, né? Talvez no projeto Âncora a gente esteja bem mais perto. A formação docente ela é tensionada pela contradição entre o discurso acadêmico e a prática escolar tradicional, ou seja, tem a questão da formação também, porque é um modelo que desafia a cultura docente do isolamento e exige uma intensa cooperação e corresponsabilidade, né? Então, assim, né, há um perigo também de uma clonagem, vamos dizer assim, e há essa preocupação, né, tanto que o Pacheco ele fala não numa copia e cola, mas numa transferência do espírito da coisa, né? Você pegar esse modelo e não necessariamente replicá-lo igual, mas você adaptá-lo à realidade da qual você está querendo que ele seja inserido, né? Mas, obviamente, é possível, né? Existem possibilidades aí. E aí a gente pensando, né, quais são as contribuições para a educação brasileira, né? O que é que traz de novo? Eu acho que a gente pensar numa uma utopia realizável, né? Ou seja, que vê que está funcionando, traz essa inspiração para nós, porque mostra que é possível a gente reinventar uma escola como uma comunidade de aprendizagem. Fazer da escola um laboratório vivo que aproxima a escola da vida comunitária, desfazendo esse isolamento, né, da instituição escolar. Um referencial de que escolas são pessoas, são lugares que só tem sentido porque nós estamos ali, e não apenas prédios, né? E essa inovação, ela nasce do coletivo, não necessariamente de uma tutela estatal. Então, você pensa assim, que é um modelo, vamos pensar, que é um modelo que trata-se de uma provocação político-pedagógica para que a gente consiga reconceitualizar qual o papel da escola no século XXI, né? Porque, veja, a gente está em 2025, mas a gente tem modelos de educação, óbvio que o currículo muda, existem outras questões, não tem mais palmatória, por exemplo, mas o modelo, né, centrado no professor, ele tem 100, 200 anos. Então, ele não mudou radicalmente, né? Ele traz ali muito mais permanências do que
mudanças, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem hoje uma internet, a gente tem celular, a gente tem computador, a gente tem formas que eu consigo falar com qualquer pessoa do mundo agora a partir do meu celular, né? E que isso não existia antes. Então, será que o nosso modelo de educação está acompanhando isso? Respondam lá no fórum o que é que vocês acham, né? O que é que vocês acham? Estamos preparados? Talvez não, né? Então, eu acho que esse texto ele serve para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre essas questões e ver possibilidades, enxergar caminhos que são possíveis, tá bom? E por fim, né, eu acho que assim, desculpa, a nossa reflexão final ela pode ser baseada, né? Que o Pacheco, né, o texto Pacheco, ele é tão descritivo quanto ele é militante também. Militante no sentido que ele milita, ele defende essa ideia do projeto Âncora, porque ele narra a experiência do projeto, mas ele também usa esse projeto como uma metáfora para a necessidade de superar esse ideal de escola moderna que é baseado na homogeneização e na disciplinarização. Né? Então acaba que a ênfase ela recai na ideia, né, de uma comunidade de aprendizagem, como um núcleo de inovação radical, né, um espaço onde as crianças, professores e famílias partilham essa responsabilidade do aprender, ensinar em rede, com afeto, solidariedade e rigor, né, porque também precisa de disciplina. Né? Então, eu acho que esse texto, essas discussões, elas trazem aí caminhos que nós conseguimos pensar, abre um pouco a nossa mente para a gente estar pensando sobre modelos educativos que não sejam baseados nesse modelo da escola moderna, que, né, acho que precisa mudar muito, que a gente não está conseguindo ter resultados, né, que sejam adequados à sociedade que a gente vive, tá bom? Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Façam a nossa atividade da semana, tá? Não esqueçam e continuem aí o trabalho de vocês em grupo, né? Na construção dos seus projetos pedagógicos, que em breve, né? Nós vamos fazer ali a execução desses projetos. Então, um forte abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro.